Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias. Quero dizer aos irmãos que é um grande prazer estar novamente aqui nesta igreja, nesse púlpito, e também debaixo de uma grande responsabilidade em ser hoje aquele instrumento de Deus para trazer a sua voz, a palavra do Senhor a esta igreja. Que de fato o Senhor esteja nos ajudando. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Profeta Sofonias, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, para fazermos a exposição da palavra de Deus nessa manhã do dia do Senhor. Os irmãos mesmo assentados, mas com bastante reverência e atenção, acompanhem a leitura da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonia, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei neste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, e os que sob os eirados adoram o exército dos céus, e os que os adoram ao Senhor, e juram por ele e também por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja mais uma vez o teu santo nome, ó Pai. Engrandecido seja o Senhor mais uma vez nessa manhã do teu dia, a qual nós nos reunimos como o teu povo, o povo da aliança, o povo do pacto, a igreja do Senhor, para prestarmos culto à majestade santa. E nesse instante, ó Deus, que ouviremos a tua voz através do texto que será pregado, que o Senhor Deus possa mais uma vez usar a minha instrumentalidade para que a tua palavra, Deus, edifique a tua igreja. E que o Senhor Deus prepare o coração do teu povo para receber a santa semente, e que essa semente, ó Deus, ao alcançar nos nossos corações através do teu Espírito, ela possa frutificar. Que nossos corações, ó Deus, sejam quebrantados. E pelo poder da tua palavra, Deus, toda a impiedade que porventura possa haver entre nós possa ser desfeita, toda a incredulidade, ó Deus, que possa haver entre nós possa ser dissipada pelo poder da tua palavra, Pai. E assim, ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, para que possamos compreender, ó Deus, o que o teu Espírito quis comunicar ao teu povo quando registrou essas palavras. E que, principalmente, ó Deus, nós possamos enxergar Cristo e a sua obra através desse texto da antiga aliança. Que o Senhor Deus assim, Pai, abençoe com esse entendimento aos homens, às mulheres, aos jovens, ó Deus, aqui presentes, adolescentes e às nossas crianças, ó Deus, que ficam para ouvir a voz do Senhor, sendo elas também parte do teu povo. Que o Senhor Deus assim nos abençoe, é o que nós te pedimos, ó Pai Santíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época onde as pessoas falam muito em inovação, né? Em inovar as coisas, trazer novidades. E isso é muito bom. É muito bom quando existe essa inovação, quando surgem novidades em vários contextos das nossas vidas. Mas também o grande problema é quando essas inovações começam a adentrar as igrejas,
hoje as pessoas falam muito em adoração, elas prestam bastante cultos e, como tem muitas igrejas, começam a aparecer igrejas para todos os gostos. E, consequentemente, os cultos também são variados, são de formas diferentes. Quantos tipos de culto você já deve ter participado que são diferentes? Ou que você já tenha ouvido falar, né, de um culto diferenciado do outro? Isso nos causa uma estranheza porque nós temos um padrão para fazermos um culto, né? É a palavra do Senhor. A palavra de Deus deve ser aquilo que deve normatizar os nossos cultos, dar formato a eles. Por isso que variação de culto é uma anomalia. Mas as pessoas vão fazendo os cultos e cada vez mais elas vão adequando esses cultos à vontade do cliente, do freguês. Aí você vê culto de várias formas. Você vê várias coisas sendo realizadas nos cultos para agradar o coração das pessoas. Aí você começa a ver culto de homens, culto de SAF, culto de jovens, culto de bebês. Não sei se você já ouviu falar em culto de bebês, mas isso tem acontecido. E muitos olham e olham, isso é uma bênção, né? Os bebês, as mães levam os bebês para o templo e lá tem um culto voltado só para os bebês. E algumas igrejas, mesmo dentro do culto solene, do culto público, começam a fazer o momento do bebê. De repente o culto para e os pais que têm bebês começam, eles se juntam e aí canta lá umas cantigas mais voltado para as crianças. É o momento que o culto se volta para os bebês. E as variações, elas não param, né? Eu não sei se é verdade, mas eu vi alguma coisa falando sobre culto pet. Não me estranharia se isso fosse verdade. E até no convite coloca lá, todo ser que respira louve ao Senhor. E aí as pessoas vão e levam os seus cachorrinhos lá, os seus gatinhos, e vão fazer o culto pet, né? E as pessoas começam a ver isso como normalidade. E não param essas variações, né? Formas que as pessoas começam a criar e a inovar de adorar o Senhor. Há cultos que tem mais música do que a palavra. São 6, 7, 8 canções. Há cultos a qual as pessoas só cantam as músicas gospels. Aquelas músicas que se chamam de gospel, né? Já tem outras igrejas, não, que só cantam os hinos do Hinário Novo Cântico. Algumas cantam os salmos, algumas cantam apenas os salmos, algumas não cantam os salmos. Porque vai começando a moldar o culto de acordo com aquilo que as pessoas querem. Algumas igrejas tiram as crianças. Alguns cultos, as crianças, quando o ministro vai pregar a palavra de Deus, as crianças são retiradas, porque elas precisam de uma linguagem adequada para elas. A palavra de Deus não é suficiente para alcançar os seus corações. Algumas outras igrejas, como essa aqui, e a igreja que eu pastoreio, as crianças ficam pela graça de Deus. E já ouvi também que tem igreja que tira os adolescentes, porque eles precisam de uma linguagem teen. E aí vão criando, irmãos, várias formas de culto, porque a frase é: Deus não está se importando com a forma. Deus está se importando com a sinceridade. Como diz um certo pregador, culto é questão de gosto, mas não o seu gosto. Não o meu, não o nosso gosto. É de fato uma questão de gosto, mas é a gosto de Deus. É Deus quem vai determinar como ele deve ser adorado. E Sofonias já começa a sua profecia falando sobre a falsa adoração. E essa falsa adoração, ela vem porque o homem começa a querer adorar a Deus pelo seu próprio coração. A sua vontade começa a ser imposta. E diante de tantas variações, as pessoas hoje em dia, há muito tempo, né, não examinam o que
a palavra de Deus, a vontade do Senhor revelada, nos ensina sobre como devemos adorar o Senhor. Porque nós fomos criados para isso. O homem foi criado para adorar o Senhor. As crianças aqui devem saber a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim principal e sublime do homem, né? Adorar a Deus e se satisfazer nele para todo sempre. Nós fomos criados para adorar. É isso que nos diferencia de todos os outros seres. Nós somos o único ser criado por Deus para adoração, o único ser religioso, o único ser que adora. E nós vamos adorar da maneira certa, guiados pela palavra de Deus, ou nós vamos adorar de forma adulterada, falsa. Mas o homem tem essa necessidade de adorar, nem que ele adore a ele mesmo. Nós vamos adorar a Deus. E aqui Sofonias, irmão, de fato, ele começa a trazer uma denúncia contra a falsa adoração. E a verdade que nós vamos ver nessa manhã, irmão, do texto de Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, é que Deus traz juízo por causa da falsa adoração ou falso culto. Deus derrama juízo por causa da falsa adoração. Nós veremos esse texto, irmão, dividido em duas partes. Nós veremos que, primeiro, Sofonias, ele fala sobre o juízo de Deus de forma geral, do versículo 1 ao 3. Toda a humanidade sofre o juízo de Deus porque abandonam a verdadeira adoração. E a partir do versículo 4 até o 6, nós vamos ver que Deus traz um juízo de forma específica sobre o seu povo, sobre o povo de Judá, o povo da aliança, o povo do pacto. Irmãos, eu fiz uma série de sermões nesse livro do profeta Sofonias. Sofonias é um profeta menor, os irmãos sabem disso. E não é que nós estamos menosprezando, né, esse profeta quando nós falamos que ele é um profeta menor. Ele não é um profetinho, né? É porque ele escreveu menos do que Jeremias, por exemplo, do que Isaías, que são livros maiores. Sofonias, como Abacuque, Ageu, eles escreveram menos e por isso são denominados de profetas menores. E o profeta Jeremias, irmãos, ele profetiza mais ou menos entre o ano 640 e 609 a.C. em Judá, né? E ele se coloca ali no século 7 a.C., a qual a situação daquela região não era muito boa. Judá vivia sob uma influência de povos pagãos, nações poderosas e nações pagãs. O poderoso Império Assírio estava em declínio, o Império Babilônico estava em ascensão, o Egito andava buscando se levantar depois de ter sido arrasado pela Síria, e Judá, irmãos, vivia debaixo de idolatria grave, adorando falsos deuses, sincretismo religioso, corrupção sacerdotal e uma frieza espiritual imensa. Não é muito diferente dos nossos dias, né? E o começo do livro nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Veja, a palavra do Senhor, Yahvé, ela vem até o profeta. E aí nós já compreendemos que a palavra que vai sair da boca de Sofonias não foi criada por ele. A palavra que vai sair da boca desse profeta não é uma invenção do seu coração. E você vai ver essa expressão repetida em basicamente todos os profetas. A palavra do Senhor veio até profeta tal. Sofonias não inventou a palavra. Ele não vai falar aquilo que é do seu coração. A palavra, de fato, ela é inspirada por Deus. Ou seja, ela vem do Senhor, ela vem do alto. Esse profeta não tem o direito de pregar aquilo que ele pensa ou aquilo que ele acha que é certo.
porque a palavra é do Senhor. Deus fala pelos santos profetas, assim como ele falou pelos apóstolos, e agora Deus tem usado os ministros para que a sua palavra, inspirada tanto a profetas como a apóstolos, seja falada nos nossos dias, pelos seus ministros. A palavra também não é nossa. A palavra também não vem do nosso coração. Ela tem que vir do Senhor. Nós precisamos ser, de fato, esses arautos de Deus. Devemos, sim, proclamar a palavra do Senhor inspirada, com fidelidade. E essa palavra, irmãos, que vai ser dita ao povo de Judá através do profeta Sofonias. Mas ela chega até nós como uma verdade absoluta. Como dizia Lutero, a Bíblia, ela não é nem velha nem nova, ela é eterna. E é por isso que o texto, escrito há milhares de anos atrás, ela chega para nós e bastante atual. Porque ela é a palavra do Senhor. E nesse versículo 1, irmãos, do capítulo 1 de Sofonias, nós vemos que existe aqui uma genealogia. Talvez seja o único livro, o único profeta que traz, de fato, uma genealogia. Os outros profetas, às vezes, têm uma informação ou outra, mas aqui não, nós temos, de fato, uma genealogia. Depois do texto dizer que a palavra do Senhor veio a Sofonias, diz que ele é filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O texto diz que ele é filho de Cusi, filho de Gedalias. E ele profetizou nos dias de Josias. Isso é um marcador de tempo. Para nos situar. Josias foi um dos bons reis de Israel, que promoveu uma reforma cultica naquele país. Porque, de fato, a situação de Judá estava bem difícil. Nós vemos que ele fala que eles são filhos de Ezequias, que foi um rei que começou a derrubar os postes ídolos. Começou a tentar conduzir o povo a uma verdadeira adoração. Começou a tentar tirar a idolatria do coração daquele povo. Mas os irmãos sabem que Zedequias morre e ascende ao trono Manassés, que talvez tenha sido um dos piores reis de Israel. Que, ao contrário do seu pai Ezequias, ele traz a idolatria. Era, de fato, um rei terrível. Israel vivia uma teocracia. E o rei conduzia aquela nação. E ele poderia inclinar o povo a viver longe do Senhor, com o coração idólatra. E é exatamente isso que Manassés faz. Manassés adivinhava pelos astros. Ele era necromante. Ele de fato promoveu um banho de sangue em Judá. E ele não manteve os seus ídolos longe. Não, Manassés ele não cometeu a idolatria escondido, de forma nenhuma. Manassés levou um falso ídolo para dentro do templo de Jerusalém. Ele praticou idolatria dentro do templo de Deus. Sabemos que hoje nós não temos mais templo, né? Isso aqui é o local de culto. Podemos adorar a Deus através de Cristo em qualquer lugar. Mas, na época de Manassés, o templo ele era algo que apontava para Cristo. Ele era um sinal da presença de Deus em Sião. Por isso que só havia culto no templo de Jerusalém. E foi exatamente para lá, para dentro do local da presença de Deus, que Manassés leva um poste ídolo da deusa Zerá. Imaginem, meus irmãos, levaram um ídolo estranho, uma imagem de um deus falso, de uma deusa falsa, para dentro do templo, onde havia a presença de Deus. Manassés fez isso. Era como se a gente trouxesse uma imagem
de algum santo da Igreja Católica Romana e colocasse aqui, no meio da igreja. Manassés fez isso. Ele sacrificou pessoas a falsos deuses, inclusive os próprios filhos. Veja como Manassés, irmãos, a idolatria traz uma cegueira terrível, a falsa adoração. Ele sacrifica os próprios filhos, ele queima os próprios filhos em adoração a falsos deuses. Manassés morre, seu filho Amon ascende ao trono, mas não muda muita coisa, existe uma conspiração, Amon ele é assassinado, e aí entra Josias. E a Bíblia diz que Josias começa a reinar aos 8 anos de idade. Crianças, alguns de vocês devem estar mais ou menos nessa faixa etária, né? 7, 8, 9 anos. Josias tinha mais ou menos a idade de vocês. E sobe ao trono. A Bíblia não diz exatamente como foi esse reinado dele, mas a Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, Josias passou a buscar o Senhor. Aquilo que nós desejamos para os nossos filhos, né? Que eles passem a buscar o Senhor. Eu conversei com uma avó aqui, logo cedo, trazendo o seu netinho para a igreja, por quê? Porque ela tem o desejo que ele busque ao Senhor. E nós precisamos desejar que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós somos. Que eles sejam mais santos do que nós somos. Que haja mais fidelidade no coração deles do que no nosso. Isso aconteceu com Josias, porque ele foi mais fiel, ele buscou mais ao Senhor do que os reis que vieram antes dele. E no 16º ano do seu reinado, aos 24 anos, Josias, ele começa a promover uma reforma no templo, porque o templo estava sob escombros. O próprio povo de Deus, na sua negligência, deixou o templo jogado. E o que é que ele acha lá? Ele acha a lei do Senhor. Estava perdida, ela não tinha sido roubada pelo povo inimigo. Não foi roubada pelos babilônios, assírios, filisteus, não. A negligência do povo de Deus em relação à lei do Senhor fez com que ela se perdesse. Às vezes eu fico pensando que as nossas igrejas também têm perdido a Bíblia. Elas têm esquecido a Bíblia em algum lugar, porque não pode. A forma como a adoração tem sido feita nos nossos dias também, não pode haver a Bíblia em suas mãos. Com tanta invenção, com tanta inovação que é trazido aos cultos. Mas é nesse contexto, irmãos, que Sofonias começa a profetizar. A primeira parte da sua profecia, do capítulo 1 ao 6, do versículo 1 ao 6, é de uma forma geral, sobre o mundo. E ele começa a falar no versículo 2 que vai haver uma decriação. Veja, versículo 2 ele diz: de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Veja se isso não é uma decriação. O Senhor está dizendo que vai consumir todas as coisas sobre a face da terra. Exatamente o contrário daquilo que o Senhor fala pela boca de Jeremias em Lamentações 3, que ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, Deus não vai derramar juízo, não vai derramar fogo sobre nós por causa das suas misericórdias. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor diz que vai consumir todas as coisas. Nós vimos lá no texto que foi lido pela manhã em Ezequiel, ele também anunciando esse juízo.
O Senhor Deus pesando a mão sobre a humanidade, diz o Senhor. Nós lembramos do Gênesis capítulo 1, né? Quando o Senhor criou todas as coisas. E Ele criou tudo quanto existe. E aqui o Senhor diz que vai consumir sobre a face da terra todas as coisas. Os animais, as aves dos céus, os peixes, o mar, as ofensas com os perversos e os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Por causa do pecado. Abra também a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6. Você vê um texto bem semelhante. Gênesis capítulo 6. Versículo de número 5. Gênesis 6, 5. Onde o Senhor nos diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra. Isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. O Senhor anuncia juízo. Noé, que achou graça diante do Senhor, ele viu esse juízo no dilúvio. Quando o Senhor, de fato, destruiu todas essas coisas e preservou Noé e a sua família. E é por causa dessa graça de Deus que veio sobre Noé que nós estamos aqui, porque ele preservou Noé e a sua família naquela arca. Mas aqui, irmãos, milhares de anos depois, o Senhor volta a anunciar juízo. E se nós formos pregar o livro todo de Sofonias, nós vamos ver que o ponto central dele é essa questão do dia do Senhor. Não o dia do Senhor cerimonial que apontava para Cristo. Não o dia do Senhor da lei moral que ainda permanece até hoje e deve ser observado por nós, que é o sábado do Senhor, que antes da antiga aliança era o sábado, era o sétimo dia, mas hoje é o domingo, o primeiro dia da semana, que nós entendemos que é o sábado cristão, o dia do Senhor, e todas as implicações do sábado da antiga aliança de Êxodo 20 devem ser observadas hoje. Mas o dia do Senhor, que é o terrível dia do Senhor, a qual ele virá para julgar as nações. Apesar de Sofonias falar sobre juízos temporários, esses juízos eles apontam e nos alertam de que o juízo final do Senhor virá. O dilúvio nos lembra disso. Esse juízo anunciado aqui por Sofonias, dessa decriação, nos lembra disso. A própria morte de Cristo na cruz nos lembra quando o juízo de Deus foi sobre o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, por causa dos nossos pecados. Aquilo nos lembra que o Senhor virá julgar as nações. Ele derramará juízo sobre aqueles que não se arrependem. E aqui, irmão, nós vemos que o Senhor continua anunciando esse juízo, dizendo: eu consumirei todas as coisas. Ele vai decriar. Ele vai exterminar. Isso porque o homem, como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 1, o homem deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criatura. Exatamente esse é o motivo desse juízo anunciado aqui por Jeremias. Quando ele diz que toda essa criação maravilhosa será desfeita. Porque o pecado ofende a Deus, a falsa adoração ofende a Deus. Quando o homem começa a colocar o seu coração e ele começa a adorar a si mesmo, traz uma ofensa tão grande ao Senhor que o Senhor Deus, em sua santidade, ele diz: eu vou exterminar tudo. Mas há uma expressão no versículo 13, irmãos, que nos chama a atenção. Quando ele fala sobre e as ofensas com os perversos.
Essa palavra ofensa, ela poderia ser traduzida como escombro, monturo. Ele está falando da criação. Mas uma tradução que chama mais atenção, e você vai encontrar em Bíblias em língua inglesa, em inglês, é pedra de tropeço. Escombro, monturo a qual o homem tropeçou, a criação. O que Deus está dizendo é que Ele vai destruir tudo isso. Ele vai consumir todas as coisas sobre a face da terra. O homem, o animal, veja que ele começa pelo homem, né? Ele termina a criação fazendo o homem, mas ele começa essa decriação pelo homem. Ele diz os animais, as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas por causa do escombro ou por causa da pedra, porque tudo isso virou uma pedra de tropeço. A criação, irmãos, ela passa a funcionar como algo que faz o homem tropeçar diante de Deus. Deus faz todas as coisas maravilhosas. E de fato a criação, ela é maravilhosa. A criação muitas vezes, ela nos deixa maravilhados. É uma obra de Deus. A criação é bela, Deus fez o belo. Mas a criação deveria ser como uma janela e um meio para que o homem adorasse o Criador. Era isso que a criação deveria ser. Deus cria todas as coisas, Ele prepara toda a terra para a sua glória e para o deleite do homem. O homem deveria adorar a Deus através da grandeza da criação, contemplando a criação. Mas o homem inverte as coisas. Ele, ao invés de adorar o Criador, ele passa a adorar a criação. A criação começa a ser mais importante para Deus do que aquele a qual a criou. Deus fez todas as coisas. Deus é o Criador, pelo poder da sua palavra, nós cremos nisso. Mas o homem perversamente passa a adorar a criação. Ele começa a trocar o Deus verdadeiro pelaquilo que é feito pela mão do homem, pelos falsos ídolos. E esses falsos ídolos, irmãos, essa idolatria, ela não se dá apenas pelaquilo que o homem consegue fazer como uma imagem, mas aquilo que está nos nossos corações. E nós começamos a confiar mais nas coisas do que em Deus, a esperar mais das coisas do que de Deus. Aquilo que Deus fez para o nosso deleite, nós começamos a usar de forma pecaminosa. Isso pode ser tudo. O nosso trabalho. Quantas pessoas adoram e confiam mais no trabalho do que em Deus? Os filhos podem passar a ser objetos da nossa adoração, e os filhos são bênção de Deus em nossas vidas. O sono, o descanso, pode muitas vezes virar objeto de adoração, apesar de ser algo feito por Deus para o nosso deleite. Quantas pessoas deixam de vir ao culto matutino porque querem dormir até mais tarde? Quantas pessoas deixam de vir aos cultos porque precisam estudar mais para passar em seus concursos, em suas faculdades? Quantos pais também são negligentes em os filhos fazer as suas tarefas durante a semana para que chegue o dia do Senhor e não esteja mais nada para fazer, mas deixam as crianças acumular suas tarefas e vão realizar no dia do Senhor? Onde nós passamos a valorizar mais, muito mais a criação do que o próprio Criador. E é isso que Jeremias está dizendo, irmãos, que o mundo se tornou assim.
O mundo se tornou idólatra. O mundo abandonou a Deus. A maldade do homem, como diz Gênesis 6, ela aumenta a cada dia. Cada vez mais o mundo caído se afunda em seus pecados. Cada vez mais o mundo caído abandona o Deus verdadeiro, vira as costas para Ele. O homem que foi feito para a glória de Deus, ele se recusa a adorar o Senhor. E Deus diz, irmão, na sua palavra, que Ele vai trazer juízo sobre essa humanidade caída. E os homens precisam se arrepender. Os homens precisam de arrependimento. Os homens precisam de Cristo desesperadamente. Os homens caídos precisam de Cristo desesperadamente para que eles não sofram esse juízo eterno, que é anunciado aqui nesse juízo temporário. Nos lembra que o juízo de Deus virá. Irmãos, a lei de Deus ela é inflexível. A lei de Deus não é como a lei do homem, que pode dar um jeitinho, não. Deus vai punir o pecado. O homem foi feito para adorar a Deus, mas ele se recusa a adorar a Deus. O homem nasce encurvado para si mesmo, ele não quer adorar o Senhor, ele quer adorar Ele quer adorar a criação. E o homem presta falso culto a Deus. Falso culto ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, sendo anunciado a quebra do primeiro mandamento. Quando nós vemos ali, quando aquele mandamento nos ensina que o objeto da nossa adoração é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vemos também a quebra do segundo mandamento. Quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, a forma da adoração é abandonado pelo homem. Irmão, nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Em Êxodo capítulo 20, o Senhor disse que quando fosse feito o altar, local de culto da antiga aliança, ele não fosse feito de pedras lavradas. O que era uma pedra lavrada? Era uma pedra que podia ser trabalhada, segundo a imaginação do homem. Aí o Senhor diz, porque se passar a ferramenta sobre aquela pedra, você vai profanar o local de culto. As pessoas profanam, irmãos, quando elas inventam cultos diferentes daquilo que está revelado na palavra de Deus. E o Senhor se informa, e o Senhor se importa assim com a forma. Isso já começa lá no princípio, irmãos, quando Caim e seu irmão Abel apresentam um culto a Deus. Abel apresenta, assim, uma oferta de sangue. Assim como ele aprendeu, provavelmente, com seu pai Adão. Da forma que Deus exigia que fosse feito. Mas Caim resolve inovar. E ele traz uma oferta do fruto da terra. Não era isso que Deus queria no culto. Eles estavam prestando culto ao mesmo Deus. Pode ser até que tivesse necessidade, que houvesse alguma sinceridade. Mas enquanto Deus aprova e aceita o sacrifício de Abel, Ele não aceita a oferta e nem aceita o ofertante, no caso de Caim. Porque não havia conformidade com a sua vontade. Percebe como nós não podemos apresentar culto a Deus de qualquer forma? Percebe a responsabilidade de um conselho, de uma igreja, em procurar manter o culto de acordo com a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos revela? Mas muitas vezes nós podemos pensar o seguinte, pastor, mas é só os católicos romanos ou as pessoas que não são da igreja que cometem esses pecados? Não, porque agora Deus vai virar o seu juízo para ajudar o povo da aliança. Versículo de número 4 diz assim, estenderei a mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém.
Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. E os que sob o eirado adoram o exército do céu, e os que o adoram ao Senhor, e juram por ele e também por Milcom. E os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam o Senhor, e nem perguntam por ele. O Senhor agora vira o seu juízo para o seu próprio povo. Não de uma forma geral, mas especificamente para o seu próprio povo. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Só que o juízo que vem sobre a casa de Deus é um juízo para restauração. É a disciplina do Senhor. Quando o juízo de Deus vem sobre os ímpios, ele vem de forma eterna, para a destruição. Mas quando o juízo de Deus vem sobre a sua casa, irmãos, é a disciplina do Senhor. E veja que Deus diz de forma bem firme: estenderei a mão contra Judá. Nós estamos acostumados a ver essa expressão da mão do Senhor vindo em socorro do seu povo. O Senhor estendeu a mão sobre o seu povo e os tirou lá do Egito. Mas aqui, irmãos, o texto nos mostra que a mão do Senhor vem contra Judá, contra o seu povo. Como assim, pastor? Deus está contra o seu povo? Aqui sim. É isso que ele está dizendo. Porque o seu povo, irmão, está se portando como um animal de dura cerviz. Aquele que quebra o jugo e quer se libertar. E aí o Senhor diz que vem contra ele e contra todos os habitantes de Jerusalém. Todos os habitantes de Jerusalém sentiriam o peso da mão do Senhor. E a culpa não é de Deus. É do pecado do homem. É sempre porque o homem abandona o Senhor, abandona os caminhos do Senhor, que o peso da mão de Deus vem. E ele diz: estenderei a mão contra Judá, contra os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal. Veja como é um juízo purificador. O Senhor vai pesar a mão. Ele vai vir com juízo sobre o seu povo, mas para exterminar deste lugar o resto de Baal, uma divindade pagã, que o povo de Deus estava adorando a Baal, prestando culto a ele, ao invés de prestar culto ao Senhor. Veja que ainda havia uma religiosidade no meio do povo de Deus. Eles prestavam culto lá no templo, mas eles não deixavam Baal. Como diz um certo comentarista, Baal é como se fosse uma antiga namorada de Judá. Aquela namorada que não presta. Aquele namorado, pode ser um namorado também que não presta. Mas de vez em quando você lembra e liga para ele. Ou liga para ela. Você sabe que ela não entrega aquilo que ela promete, mas você não consegue deixar. Era Baal. O povo de Deus era apaixonado por Baal. Muitas vezes confiavam em Baal. Colocavam esperança em Baal. Baal era o deus pagão da fertilidade. Ele que fazia nascer as plantas. Era o Deus que trazia uma prosperidade agrícola. E aí o povo de Deus depositava um pouco de esperança em Baal. Colocava o seu coração ali. Nós vamos ver que eles viviam nessa questão de adorar a Deus, mas também adorar a outros deuses. Colocava ainda um pouco da esperança ali. Como pessoas que são crentes, dizem que confiam no Senhor. Se você perguntasse a alguém lá de Judá, você confia no Deus verdadeiro? Em Yahvé? Sim, confio. Mas de vez em quando você ia ver essa pessoa indo lá em Baal. É como aquelas pessoas que dizem: eu confio no Senhor, mas eu sei que é Deus quem me sustenta. Eu sei que é o Senhor que me dá prosperidade, a verdadeira prosperidade. Eu sei que o Senhor Deus é que
abre as portas para mim. Mas eu ainda faço a minha fezinha na Mega Sena. Porque vai que Deus falha, né? Vai que Deus não consegue me dar de fato esse sustento. Eu creio que o Senhor Yahvé criou todas as coisas, mas vai que Ele não faz a agricultura surgir. Eu sei que é Deus que me sustenta, mas eu ainda faço a fezinha na Mega Sena. Eu ainda aposto na Bet. Porque talvez o nosso coração não seja totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. E havia, irmãos, sacerdotes, induzindo o povo a essa falsa adoração, adorando, veja o versículo 5, versículo 4, o final do versículo 4, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Não eram sacerdotes de outros povos. Era de Israel, era de Judá, era de Jerusalém. Estavam envolvidos nessa falsa adoração do povo de Deus. Nesses cultos idólatras. E haviam aqueles que, sob o eirado, adoram o exército dos céus. Ou seja, os astros. Percebe como a criação começa a virar de fato uma idolatria, um objeto idólatra, porque eles estavam adorando o exército dos céus, ou seja, as estrelas. Estavam adorando o sol, a lua, que Deus fez para o homem, que Deus fez para serem luzeiros nesse mundo. Mas se torna, irmãos, objeto de adoração do homem, do povo de Deus, adorando falsos ídolos. Quando a palavra do Senhor trazia várias advertências quando não adorar os astros. Mas quantos crentes ainda dão uma olhada lá no seu horóscopo, né? Os horóscopos também, ele vem dos astros. A combinação dos astros. Vai que eu confio na palavra de Deus, mas quem sabe o horóscopo tem algo melhor para mim. Tem uma palavra com mais esperança. Era assim o povo de Deus, meus irmãos. Mesmo ainda religiosamente apresentando a sua adoração, mesmo religiosamente ainda vindo nos cultos, mesmo religiosamente ainda orando em praça pública, ainda cantando os cânticos. Porque vejam, além de adorar o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor, e juram por Ele, e também por Milcom. Milcom era um falso ídolo. Era um falso Deus. E havia pessoas em Judá, irmãos, que professavam uma fé no Senhor verdadeiro, mas não abandonavam Milcom. É um sincretismo religioso, uma mistura. Culto ecumênicos. Não, eu posso adorar ao Senhor, mas de vez em quando eu vou ali na missa. Não, eu vou na missa, não é porque eu quero não, pastor, é porque eu não vou ficar mal com os meus parentes, né? Morreu lá uma pessoa muito querida, pastor, e eu vou na missa de 7º dia. Porque podemos andar de mão dadas. Né? Yahvé e Milcom, Yahvé e Baal. E eu não vou me ficar mal com os meus parentes. Você não pode ficar mal, é com Deus. É com Deus que você não pode ficar mal. Pastor, eu me formei, aí eu estou me formando, e eu vou vai ter um culto ecumênico. Que beleza. Vai lá o pastor pregar, e vai também um padre, e vai também um espírita. Mas eu só vou adorar a Deus lá. Quando é que os jovens da nossa igreja, formandos, eles vão se recusar a ir em cultos ecumênicos, em final de formatura? A nossa igreja já proíbe que nós, ministros, possamos ir lá pregar. Nem precisava desse documento. Não? Mas
jovens presbiterianos ainda continuam participando de cultos ecumênicos. Exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Os que adoram o Senhor e juram por Ele e também por Milcom. Ficam dos dois lados. Coração dividido. Essa era a situação de Judá. Não era uma situação boa. Era uma situação de pecado. Haviam esses ecumênicos e haviam outros piores, né? Os que deixam de seguir o Senhor, versículo 6. Haviam aqueles que ainda iam para o culto. Mas quando saíam do culto, iam lá e faziam as suas adorações a falsos deuses. Mas haviam aqueles que não seguiam mais o Senhor. Abandonaram Deus de vez. Não queriam mais atender à palavra de Deus. O que a palavra de Deus falava para eles não interessava mais nada. Talvez ouviam os profetas falando e diziam, não, isso aí é palavra de vento. Isso aí não tem nada a ver com a gente, isso aí é o profeta inventando. Então eles deixam de seguir ao Senhor, ou seja, eles não escutam mais a palavra de Deus. E o profeta não está falando, irmãos, do povo do mundo em geral, ele está falando do povo do Senhor. A igreja da antiga aliança. É por isso que os profetas, eles pregavam a pessoas de ouvidos moucos, que não seguiam mais o Senhor, não queriam mais saber. E apostavam de vez, veja, os que buscam o Senhor, os que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Veja a situação do povo de Judá, meus irmãos. Do povo da aliança. Do povo que foi escolhido por Deus pela sua graça para ser o seu povo. É por isso que o Senhor diz que aqueles que eram seu povo não seriam mais seu povo, e aqueles que nunca foram agora passariam a ser. Porque o povo de Deus, irmãos, com o coração endurecido, idólatra, deixavam de seguir o Senhor, não buscavam o Senhor e nem mesmo perguntavam por Ele. E é por isso que precisa haver missões, pregação do Evangelho, para que povos sejam chamados a serem adoradores, para que povos sejam alcançados, pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. As pessoas não nascem adoradoras, mas eles podem ser transformados pelo poder do Evangelho em adoradores do Senhor, como nós fomos, como nossos filhos estão sendo através da pregação da palavra de Deus, que eles têm ouvido tanto aqui nesse púlpito como em casa. Porque sem o Evangelho, irmãos, o homem está perdido. E não adiantava, esses aqui, eles eram carnalmente descendentes de Abraão. Mas isso não adiantava nada. Nós lemos hoje pela manhã que até dessas pedras eu posso citar filhos de Abraão. O Evangelho tem alcançado pessoas, irmãos, e tem transformado essas pessoas em adoradores de Deus. Uma música, dessas músicas gospel, que dizia que nós temos DNA de adoradores, né? Nós não temos DNA de adoradores, nós temos DNA de pecadores. De se recusar a buscar o Senhor, de adorá-lo da forma a qual Ele exige. Nossa confissão de fé, quando trata do culto, ela diz que Deus quer ser adorado. Ele mesmo diz a forma pelo qual Ele quer ser adorado. E aquilo que não está prescrito na palavra de Deus não pode haver no culto. Mas era exatamente isso que o povo de Judá estava fazendo. Talvez dizendo que o culto a Deus era muito enfadonho. E eu sei, irmãos, que a forma do culto na antiga aliança ela é diferente da forma do culto na nova aliança, mas o princípio é o mesmo. A vontade de Deus, a palavra do Senhor. O princípio regulador do culto, que é a própria palavra de Deus. Mas esse povo, irmão, estava pisando sobre a palavra de Deus.
Nós olhamos para o texto de Sofonias. Nós vemos que tinha um rei que estava promovendo a reforma, Josias. Nós vemos que tinha um profeta ensinando a reforma. Mas nós vemos que tinha sacerdotes conduzindo o povo a uma falsa adoração. E qual é a esperança do povo de Deus? Não estava em Josias, nem em Sofonias, e nem nenhum dos profetas, e nem nenhum dos sacerdotes da antiga aliança. A esperança do povo de Deus, tanto na antiga aliança como hoje, está naquele que é rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. O nosso Redentor Jesus Cristo. Aquele que como rei conquista um povo para si. Aquele que como profeta ensina a palavra de Deus de forma perfeita. E como sacerdote conduz o seu povo à verdadeira adoração, sendo ele o próprio que se sacrificou por nós. Por isso, toda a esperança de nós, irmãos, dos nossos falsos cultos, da idolatria dos nossos corações, da nossa apostasia, muitas vezes, contra o próprio Senhor, não está em nós mesmos, mas está em Cristo. Aquele que morreu por nós naquela cruz e pagou ali o preço dos nossos pecados. Por causa do nosso coração caído, irmãos, é somente através de Cristo que o nosso culto é aceitável ao Senhor Deus. Sabe por que Deus aceitou esse culto, está aceitando esse culto nessa manhã? Não é por causa da nossa liturgia. É por causa de Cristo. É somente por causa de Cristo que o nosso culto pode ser apresentado a um Deus santo, santo e cheio de glória, e é aceito por Ele, apesar de sair de corações de homens pecadores, como eu e você. Através de Cristo, a nossa adoração é aceita pelo Senhor. Irmãos, o Senhor Ele derrama juízo sobre a falsa adoração. Mas o juízo final, Ele derramou sobre Cristo. O juízo final que viria sobre nós, Ele derramou sobre Cristo. E por isso nós temos certeza de salvação. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Vamos terminar com esse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Versículo número 10. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí veja a promessa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por causa de Cristo, irmãos, em meio a todo o juízo de Deus, no terrível dia do Senhor,
O seu povo, a sua igreja, espera novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor Deus, agradecidos pela sua santa palavra e pelo evangelho que nos traz esperança. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, nessa manhã do teu dia. Muito obrigado, ó Deus, pela tua santa palavra que nós ouvimos. Obrigado pela esperança, Pai, que temos em Cristo. Apesar da tua palavra dizer da perfeição que o Senhor Deus exige, que nós jamais prestaríamos um culto que fosse agradável ao Senhor, aceito pelo Senhor, se não fosse pela intermediação de Cristo, o nosso Redentor, o nosso mediador, foi perfeito em toda a sua vida. Ele sim prestou um culto a Deus de forma perfeita ao Senhor. E ele morre naquela cruz porque nós não conseguimos prestar um culto ao Deus, te adorar como nós deveríamos e viver como o Senhor Deus exige. Mas louvado seja o teu nome, ó Pai, por causa de Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor Deus realizou por nós, através de Cristo Jesus, que sempre foi, é e sempre será a esperança do teu povo. E é no nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém.